Para esta especialista, o problema maior é o efeito psicológico que a pessoa desenvolve quando é assediada. Quadro de depressão, outras começam a ter problemas de disfunção sexual, né, com a casa, né, com o seu marido, com o seu parceiro e tal. E mais ainda, existem em alguns casos algumas pessoas que acabam se sentindo culpadas, como se por algum motivo elas deram abertura para que o chefe, o diretor da empresa tivesse essa postura de assédio. O assédio também pode partir de mulheres contra homens e de pessoas contra pessoas do mesmo sexo. Mas, segundo pesquisas, em 99% dos casos, o autor do crime é um homem e a vítima, uma mulher. E como denunciar o agressor? Segundo a advogada, é importante documentar tudo. Guarde os bilhetes, e-mails e presentes recebidos. Conte aos colegas de trabalho e, se possível, filme o momento do assédio. Procurar o RH da empresa também é aconselhado. Se há uma denúncia desta gravidade, é importante que a empresa busque e saiba o que está acontecendo, vá atrás da verdade. Se isso não acontecer, é possível que o empregado seja demitido, mas para isso ele tem a Justiça do Trabalho e tem até, no caso, a Justiça Criminal. Muitas vezes as mulheres estão sendo assediadas e por medo, ou por, às vezes, falta de conhecimento do tema, elas não denunciam. É porque, na verdade, Paty, muitas mulheres acham assim, será que eu, as minhas atitudes que têm trazido o assédio sexual, existe dentro dela o sentimento de culpa, mas é consciente e é muito importante, você que é mulher, homem que tem sofrido, tem passado por essa situação, saber que nunca a culpa é da mulher ou do homem, a culpa sempre vai ser do agressor. É da pessoa que está assediando, né? E uma coisa também que eu acho fundamental é o apoio da família. Porque, assim, a pessoa ela também não pode se sentir culpada e o familiar não pode também assim, mas será que não foi você que provocou? Exatamente. Assim, a pessoa, nesse momento, ela realmente não pode se sentir culpada e ela precisa de um apoio familiar para que ela vença até, muitas das vezes, traumas que surgem diante de uma agressão dessas. Até porque a família é que conhece melhor a pessoa, ela sabe o caráter, e ela vai ter a força, o apoio de saber que ela não é culpada diante disso. Verdade. E aquelas dicas foram muito importantes, muito interessante, né? Porque a pessoa ela saber se posicionar diante de uma situação dessa. Vocês sabiam que assédio sexual só é crime quando acontece no local do trabalho? Sério? Olha, até eu fiquei impressionada, porque eu não sabia, eu creio que os nossos telespectadores vão também descobrir muitas coisas, vão tirar muitas dúvidas, e para isso nós convidamos uma especialista no assunto, a doutora Fabiola Marques, presidente da Comissão de Advogados de São Paulo, e ela vai nos ajudar a responder algumas perguntas sobre o assédio sexual. Doutora, bom dia. A primeira pergunta que me surge, e com certeza é a mais corriqueira, é a seguinte: se o chefe convida a funcionária para jantar ou dá um presente, assim, um agradozinho, ele está assediando? Para que ocorra o assédio sexual previsto no Código Penal como crime, há necessidade que o autor pratique um ato de constrangimento. Então, um simples convite para jantar, um presente que é dado para sua funcionária, para sua empregada, não caracteriza efetivamente o crime, né? Os atos, eles são todos no sentido de obrigar ou constranger alguém a praticar um determinado ato, a praticar, por exemplo, um favorecimento sexual. Então, ter uma liberdade, ele precisa praticar um ato e obrigar a vítima a fazer alguma coisa. Caso contrário, não é crime. Mesmo que não seja crime, eu penso assim, pela situação em si, a pessoa vai ficar constrangida a aceitar o presente, ela vai se sentir constrangida a jantar com o chefe. Superior. É uma situação delicada. Paty, eu também tenho uma pergunta para a doutora. Pode falar com ela. Doutora, é assim, se a mulher ela passa por essa situação e se ela é casada, o que ela deve fazer? Ela deve contar ao marido ou, em alguns casos, é melhor omitir?
Com relação a contar para o marido ou não, eu acho que hoje em dia a mulher ela já tem uma liberdade e já tem um tipo de relacionamento muito diferente. Então, é complicado a gente dizer se ela deve contar ou não para o marido. Depende da mulher, depende do marido, depende do relacionamento que os dois têm. O que é importante, e isso eu acho que é fundamental, é que sempre que ocorra um crime de assédio sexual, sempre que ocorra um constrangimento advindo de um empregador, de um patrão para um funcionário ou para uma funcionária, ele deve ser denunciado. Então, para o marido, para um colega, para a polícia, para o sindicato, para um advogado, a mulher ou a pessoa que sofre esse tipo de constrangimento deve denunciar. Então, o importante é que a pessoa ela tenha uma testemunha. Olha, eu particularmente, eu contaria para o meu marido. Porque, assim, nós não estamos livres, né? Qualquer pessoa ela pode sofrer essa situação. Mas eu contaria, mas dependendo do caso, da situação e do marido, né? Cada uma sabe cautela o nessa que hora, tem, né? para Ela evitar tem que falar, problemas. ela tem que contar alguém, mas ela tem que ter consciência de quem é o marido dela, porque tem homem que ele tenta, né, Paty, como a gente estava comentando, né, fazer vingança com as próprias mãos, né? Agora, doutora Fabiola, eu tenho também uma pergunta para a senhora. Existem algumas situações em que a mulher pode estar mais vulnerável para que o assédio aconteça? Isso é costume se falar muito, né? Às vezes a gente até ouve, a mulher provocou o assédio, a mulher provocou o estupro, a mulher provocou uma violência ou um atentado violento ao pudor. Isso é uma grande besteira. Hoje em dia, e eu até lembro do caso da menina que quase sofreu, quase apanhou na universidade porque ela estava usando um vestido curto, né? No Brasil, isso acontecer é um grande absurdo, né? Hoje as mulheres, elas têm liberdade, devem ter liberdade com o seu corpo, com as suas roupas, e isso não pode provocar e não pode acarretar e nem justificar nenhum tipo de ato dessa forma. Então a mulher não tem culpa, a pessoa que sofre esse constrangimento não tem culpa. Quem tem culpa é o assediador, que se acha acima da lei, que se acha superior e por isso pode obrigar e pode constranger um empregado a praticar um determinado ato. E aí, Flávia, você tem mais alguma pergunta para ela agora? Tenho, porque assim, sabe que existem muitos estudantes que moram juntos, saem da sua cidade e moram junto com outros estudantes, e às vezes assim, homens, mulheres. No caso de uma pessoa que divide o apartamento com outro, um homem, se ele começa a chamar para sair, começa a querer fazer alguns agrados, ele já percebeu que ela não gosta, que ela não gostou, mas mesmo assim ele continua. Isso é considerado assédio também, doutora? O assédio, quando foi criado pelo artigo 216A do Código Penal, tinha um parágrafo único. Esse parágrafo único, ele desdobrava o assédio sexual e permitia que o assédio praticado em casos de hospedagem, em caso de ascendência religiosa, enfim, até em caso de uma determinada ascendência de um tio sobre o sobrinho, pudesse caracterizar o crime de assédio. Então, se você recebesse alguém na sua casa ou se hospedasse alguém e insistisse ou constrangesse essa pessoa a um favorecimento sexual, isso caracterizaria crime de assédio. Como o parágrafo único foi vetado, hoje esse tipo de ato não se caracteriza como crime de assédio sexual. Para que ocorra efetivamente o crime de assédio sexual, eu preciso ter um constrangimento dentro de uma relação de trabalho. Não precisa ser dentro da empresa, mas ele precisa ser proveniente de uma relação de trabalho. Então, precisa ser um superior hierárquico sobre um determinado empregado que está abaixo dele. Muito obrigada, doutora. A Realmente solução, tem ajudado então, muito. Já que não tem apoio da lei, não tem apoio de órgão nenhum que vai, a solução é mudar de casa. Mudar de apartamento para não ser incomodada. Exatamente. Nós vamos ao nosso intervalo e já voltamos.